Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, dá aquela chegada no meu site que é o vernalha.com.br. Também dê uma força aqui para este canal, junte-se à comunidade de apoiadores do canal, financiamento coletivo que eu tenho junto ao site Apoia-se. Também agradeço às empresas parceiras, a Canon do Brasil e a AP Equipamentos. Vamos falar de um assuntinho curioso hoje. Eu separei aqui, estou com uma colinha para não esquecer nada do meu roteiro. Eu recebi alguns pedidos de algumas pessoas aqui no canal que comentassem sobre o aspecto da ética do profissional de fotografia, do profissional que está lá atuando no mercado e que nem sempre tem o melhor dos comportamentos. E eu resolvi realmente juntar algumas ideias aqui para conversar com vocês. Primeiro ponto, vamos pensar assim, quem é iniciante na profissão? Está começando agora, está fazendo seus cursos, workshops, aprendendo a ser fotógrafo, ainda não extrai todo o seu rendimento da fotografia, de repente tem um emprego e é fotógrafo lá no fim de semana quando aparece um evento. Vamos primeiro falar de você que está começando na profissão, porque é importante ter noção daquilo que é certo e é errado para fazer. Não que certo e errado sejam valores absolutos, o certo e errado muda ao longo do tempo, se adapta conforme padrões sociais. Mas é interessante a gente pensar em alguns comportamentos que são mais ou menos interessantes de se ter. Uma das coisas, aqui a gente vai falar do direito. Vamos falar, não vou entrar em juridiquês porque eu não tenho nível para falar disso. Fiz um curso de direito de imagem com um advogado uma vez, o advogado José Roberto Cômodo, que é especialista na área, fui aluno dele nesse assunto. E ele também é meu advogado, já advogou para mim em processos que eu tive que mover contra pessoas que de repente roubaram fotos minhas e assim por diante. Isso é assunto para um outro vídeo, quem sabe um dia. Mas então eu tenho alguma vivência com a questão jurídica de imagem, não como um advogado, mas como profissional. Alguns pontos interessantes. Por exemplo, geralmente o fotógrafo tem um problema com crédito e esse problema é um problema de mão dupla. O fotógrafo põe suas imagens no mercado e não recebe crédito, aí ele reclama. Então, de repente, o cara prestou serviço para uma empresa de casamentos e a empresa de casamentos põe a foto dele no site sem citar que é dele, coloca lá só o crédito da empresa. E o fotógrafo reclama bastante de não receber a visibilidade do seu trabalho. Por outro lado, fotógrafos muitas vezes, vamos dizer assim, não dão a visibilidade ao trabalho de outros que são importantes para a construção da sua própria fotografia. Eu vou dar alguns exemplos. Quantas vezes eu vi fotógrafos, uma área que nem é a minha área, eu não dou aula, workshops de fotografia de moda, por exemplo, mas quantas vezes eu vi fotógrafos de moda em que o fotógrafo contrata os modelos que irão posar, o fotógrafo prepara a iluminação, o fotógrafo contratou maquiador, maquiadora para fazer toda a produção visual, produção de vestuário, o fotógrafo que está dando o workshop planejou tudo, então aquelas imagens que sairão daquele workshop saíram grande parte daquele professor, daquela professora que está dando aula. Aí vai lá o fotógrafo, a fotógrafa iniciante, faz um clique que fica muito bonito, porque a modelo está bem produzida, bem iluminada e tal, mas só fez o clique, talvez tenha dirigido um pouco a pose, mas não fez o conjunto todo. A lei determina que isso é uma coautoria. Alguém fez uma parte da imagem, alguém fez outra parte da imagem. Isso é uma coautoria. Então a pessoa deveria, por exemplo, acreditar na hora que posta no seu Instagram, no seu site, olha, a foto tem modelo tal, com maquiagem de tal pessoa, com iluminação feita pelo professor tal em workshop, por exemplo, meu clique, minha direção. Pronto, acreditou todo mundo. Mas as pessoas colocam fotos que elas fazem em workshops como se fossem fotos de portfólio delas. Não sei qual é o problema de algumas pessoas que têm medo ou receio de dizer que estão estudando. Estudar é ótimo. Estudar é a única coisa que a gente tem que fazer a vida inteira para tentar evoluir sempre. A gente nunca vai saber tudo, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Mas tem algumas pessoas que querem posar de grande profissional na internet, sendo que ainda não é iniciante. Então não tem problema você falar que está estudando. Aliás, profissionais às vezes que estão aí há 10, 20 anos no mercado
não querem dizer que, olha, essa foto eu fiz num curso, num workshop. Qual o problema? Então, a pessoa só foi ali, só fez aquela foto porque alguém orientou a isso. Então há claramente uma relação de coautoria. Eu dou workshop de rua, por exemplo, de fotografia de arquitetura urbana e assim por diante. E aí o que acontece? Tem vezes que tem pessoas que estão nos meus workshops que jamais iriam para o lugar onde eu as levei, que jamais fotografariam daquela forma como eu as orientei, porque elas estão num curso disso para aprender a fazer. Aí chega lá, a pessoa põe lá no Instagram e tal, como sendo uma autoria dela. Tudo bem, isso acontece, são tempos de internet. Mas quando a gente está falando do tema da ética, isso é algo para levar em consideração. É uma reflexão que eu queria sugerir para todo mundo. A gente pode ficar pedindo para os outros colocarem o nosso crédito em tudo, nos citarem em tudo, se a gente mesmo às vezes não acredita e não cita, né? A gente pode fazer com os outros uma exigência que a gente não aceita que façam conosco? Essa é uma questão para pensar. Então, se você faz uma foto no workshop, não estou falando só dos meus, não, é qualquer um, qualquer pessoa, em qualquer lugar desse mundo, fez um curso e só conseguiu uma foto porque estava naquele curso, cita que estava lá, não tem problema nenhum fazer isso. E ninguém vai achar você menos profissional por isso. E aí, fazendo isso, quando usam a sua foto, você tem todo o direito de ir lá exigir e falar, oh, amigo, fui eu que te ensinei isso aqui, ou fui eu que fiz isso para você, ou coloca meu nome aí. A lei determina a necessidade do crédito, inclusive, como um direito inalienável. Você não tem o direito de não ter seu crédito. Graças a isso, se todos nós atuarmos eticamente dentro do mercado, todo mundo, né, se respeita e isso facilita a vida de todo mundo. Há uma outra questão que já me perguntaram algumas vezes aqui no canal, ainda sobre a questão da ética. Aquele profissional que de repente quando é contatado para um orçamento, joga o preço ou lá na estratosfera, caríssimo, o cara está sem trabalhar há 6 meses, aparece um trabalho, ele quer salvar a lavoura dele dos últimos 6 meses no orçamento que apareceu, ou aquelas outras pessoas que pelo desespero de ganhar clientes cobram lá embaixo. Preço não é uma coisa que você chute nem para cima nem para baixo. Preço é uma prática constante. Você não cobra hoje 10 para amanhã cobrar 50, para depois cobrar 500, para depois... Não é assim que funciona. Eu tenho um vídeo aqui no canal com algumas dicas sobre como calcular o seu preço. Porque você tem que calcular o seu custo de vida, seu custo profissional ou operacional, depreciação de equipamento, seguro, contas do mês. Tem um monte de coisa que você tem que levar em consideração para formular o teu preço. Então não adianta que seu preço não pode ser assim, sabe? Você pôs o dedo pro ar, o vento está para a esquerda, eu cobro 100 hoje, aí não, agora eu vou cobrar 10 mil. Não é assim que funciona. E a tua ética como profissional também passa pelo teu preço. Se você, para cada cliente diferente, para cada situação diferente da sua própria vida, você pratica um preço completamente distinto, você está dando um recado para o mercado que é um pouco esquisito. É que você não tem um valor fixo, o seu trabalho não tem um valor fixo. Você está olhando em volta e pensando, aquele fulano parece endinheirado, vou cobrar mais. Aquele lá, não sei, vou cobrar menos. Estou desesperado para pagar a conta esse mês, vou cobrar o valor da minha conta de luz nesse trabalho. Sabe? Você está dando um recado um pouco esquisito para o mercado de que você não tem um valor definido, você não tem critério, você não tem parâmetro. Mas você vai flutuando aí conforme a necessidade. Cobrar muito pouco ou cobrar muito alto, ambos são problemas éticos do fotógrafo. A gente tem que lembrar o seguinte, gente, tem fotógrafo que reclama pra caramba de cliente na internet. É o cliente que paga as nossas contas. Eu só tenho a vida que eu tenho graças aos meus clientes. Então eu sou muito grato a eles e eu jamais reclamaria deles na internet. Então eu também não quero esfolar o cliente. Se eu cobrei R$1.000 toda vez num trabalho que eu fiz para aquele cliente, eu não vou chegar agora e cobrar 5.000. Eu comprei uma câmera nova, tá mais cara, eu vou cobrar 5.000. Não, se adiciona a depreciação do equipamento novo no teu orçamento e vai subir lá daquele 1.000 que você cobrava, talvez para 1.100, 1.200. Você explica para ele por que houve o reajuste. Mas você não vira um dia cobra 500, no outro dia você cobra 5.000 e nem no outro dia você cobra R$50. Prática de preços precisa de constância. O mercado se acostuma com a sua faixa de valor e consumidores
queiram esta faixa de investimento tendem a te procurar. Não adianta se desesperar cobrando baixo, isso não vai resolver seus problemas financeiros, não adianta se desesperar e cobrar super alto, isto também não vai resolver os seus problemas financeiros. Outra questão, além então daquilo que eu falei sobre créditos, como creditamos os outros e como queremos ser creditados, o preço, como cobramos dos outros, como queremos ser pagos pelo nosso trabalho, há também a questão de informação de mercado. Isso também é uma questão ética. Eu já recebi e-mails, ligações, WhatsApps de outros fotógrafos se disfarçando de cliente para tentar saber o preço que eu cobro de um trabalho. Nenhuma boa relação nasce de mentira. Então você fingir que é o que você não é para obter uma informação, não tem como dar certo. Nenhuma boa relação nasce de mentira. Então assim, isso não se faz, isso não é ético. Por mais que algumas pessoas defendam que exista essa prática de mercado, isso não tem como funcionar, isso simplesmente não é certo. Então se você hoje está começando no mercado, quer saber como um outro fotógrafo cobra, primeiro você fez sua lição de casa, ou seja, calculou teus custos de vida, teus custos profissionais e chegou a um valor que você acredita que seja bacana para o seu trabalho. Você chega para outros profissionais e fala, olha, sou fotógrafo, sou iniciante, fiz aqui minha lição de casa, calculei por A mais B mais C que eu deveria cobrar tanto no trabalho. Você acha que isso é compatível? Você acha que eu estou zoando com o mercado se eu cobrar esse preço? O que você acha? Porque você, iniciante, não é concorrente do profissional mais bem estabelecido. Se o profissional de longo prazo no mercado está incomodado com o iniciante, é ele que não está fazendo a lição de casa dele. Ele que não soube manter os clientes que ele deveria ter conquistado ao longo dos anos e assim por diante. Então, o profissional experiente não pode reclamar do iniciante que cobra menos que ele. É natural que o iniciante cobre menos que ele. O que era natural é que o profissional experiente já tivesse uma carteira de clientes razoavelmente sólida. Se não tem, o erro foi dele. A culpa não é do iniciante que de repente cobra metade do preço dele. Agora, o profissional tem que entender que o iniciante vai cobrar menos e o iniciante tem que entender que ele vai cobrar menos, porque ele tem menos experiência, menos certezas para oferecer aos clientes. Você não sabe bem se aquela luz que você quer fazer vai realmente dar certo. Você não tem todo o equipamento para resolver todos os problemas. Então você cobra menos mesmo. Agora, chegar num profissional fingindo que é cliente para tentar saber o preço dele é um negócio ridículo. Não funciona, não tem razão de ser. Ninguém, vou repetir essa frase, nenhuma relação se constrói baseada em mentira. Se alguém vem honestamente falar comigo sobre prática de preços, eu vou orientar essa pessoa em muitos assuntos. Muita gente já me mandou e-mail sobre isso, eu já orientei sobre cálculo de preço para muita gente. Se alguém chega para mim e fala honestamente qual é o problema e eu converso com essa pessoa e oriento, eu tenho uma opinião boa sobre essa pessoa. Talvez um dia eu venha contratar esse fotógrafo como segundo fotógrafo num evento ou como assistente e ele vai ganhar mais experiência assim, porque ele teve um comportamento ético comigo e eu vou respeitar essa atitude. Agora, se alguém finge que é o que não é para mim e eu acabo de alguma maneira descobrindo ou desconfiando, esse profissional eu jamais vou ter respeito por ele, não vou contratar para nada, não vou indicar para nada. Teve inúmeras vezes que eu indiquei outros profissionais para trabalhos porque não era um trabalho ou no meu perfil ou numa faixa de valores que eu pudesse atender naquele momento. Então, de alguma maneira, eu já indiquei vários dos meus alunos, já indiquei assistentes meus para trabalhos. Eu só vou indicar alguém que eu confie plenamente em termos de ética. Então, vamos pensar nisso, não sou só eu, isso é qualquer um no mercado que esteja há um tempo, tá? Então, ética passa por o crédito, como damos e como recebemos, o valor do nosso trabalho, como calculamos o nosso preço e como agimos com o nosso preço diante do mercado, o como nos comportamos diante dos nossos colegas, o quanto nós respeitamos, porque é lógico que seu colega de mercado é também seu concorrente. Você não precisa ficar agradando outros fotógrafos, porque não é isso que você faz no mercado. Você está lá para disputar seu espaço para ganhar o seu dinheiro. Mas, por outro lado, você não precisa, não há nenhuma necessidade de ser antiético na sua prática comercial, na sua prática de informações de mercado, na sua construção de carreira, com os workshops que você faz. A relação que você faz com os professores dos cursos que você teve é muito importante para o teu crescimento, para você que é iniciante. Porque se você teve uma boa relação com seus professores, são eles que vão acabar te chamando como segundo fotógrafo e assistente. Porque eles têm trabalhos e mais experiência.
Então não adianta se você for antiético com essas pessoas, né, você não constrói um espaço de mercado dessa forma. Então a ética, gente, por mais que ela seja flutuante, porque a gente tem a lei de direitos de imagem, a lei de direitos autorais, e as leis elas são um reflexo da ética e da moral de um tempo. Se daqui 50 anos, com o uso constante de internet, se conclui que ninguém mais dá crédito para coisa alguma, lá na frente a lei vai ser revista e vai se tirar a obrigatoriedade do crédito. A lei é um reflexo da sociedade, mas hoje a lei determina isso. Então, por exemplo, está lá na lei o que é uma coautoria, a gente tem que respeitar. A gente não vai dizer, eu não concordo com essa lei, então eu não cumpro. Não, você respeita. Se quiser, né, se candidata aí e aprova uma lei que mude as coisas. Mas enquanto as leis são como são, cabe a nós respeitar, cabe a nós ter um comportamento ético, moral, correto dentro do mercado. Esse vídeo não é assim para espalhar regra nas pessoas, tentando evitar o termo que veio na minha cabeça agora, mas é só para entender que todo mundo que se comportar de um jeito bacana no mercado vai conseguir mais espaço, porque o mercado vai sentir o comportamento ético dessa pessoa, vai sentir a prática dessa pessoa de um comportamento correto e vai querer contratar alguém que tem esse comportamento. Das muitas formas de marketing que se pode imaginar para um fotógrafo, a melhor delas é não mentir. A melhor delas. As pessoas vão perceber que você não está mentindo ou que você está. As pessoas vão perceber que você é digno de confiança ou não. Pelo menos no longo prazo isso vai acontecer. Picareta dura no curto prazo, né? A picareta, logo o mercado sente que ele não presta e acaba ejetando. O mercado é um grande filtro. Agora, aquela pessoa que tiver um comportamento ético, que tiver um comportamento transparente, correto, diante dos seus colegas, diante dos seus clientes, diante de todo mundo, essa pessoa tem espaço no mercado. Essa pessoa terá longevidade no mercado. Tá joia, pessoal? Esses foram alguns pontos aí da questão ética que me ocorreram comentar. Existem outros. Se vocês tiverem outros aspectos disso que quiserem falar, coloca aí nos comentários desse vídeo para a gente poder debater ou até para gerar mais um vídeo nesse tema, se for o caso. Tá bom, pessoal? A gente se vê por aí. Dá uma chegada lá no meu site, que é vernalha.com.br, também apoia.c/ArmandoVernalha para o financiamento coletivo deste espacinho aqui na internet. E agradeço às empresas parceiras, a AP Equipamentos e a Canon do Brasil. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais!